Olá pessoal, tudo bem? Alex novamente falando com vocês nessa noite, gravando mais um vídeo especial para todos nós desse canal, né? E acredito eu que esse vídeo será de grande crescimento para mim e para você. No vídeo anterior nós falamos um pouco a respeito do medo, né? Quem entre nós não temos medo, né? Quem entre nós, desde a infância, quando nascemos, nós viemos com a palavra medo, que foi introduzida em nossa mente. Medo disso, medo daquilo outro, enfim. Só que essa palavra medo tem vindo de muitos anos, né? Por exemplo, você que nasceu, né? Passou sua infância, tenho certeza. Talvez a sua infância foi uma das melhores épocas, por assim dizer, da sua vida. Portanto, você veio crescendo com crenças, né? Crenças estas que apregoaram em sua mente, em sua vida, esse medo, essa palavrinha, esse sentimento, porque o medo nada mais é do que um sentimento de algo. E eu pergunto para você, como poder vencer esse sentimento chamado medo, né? Como poder vencer o medo que rodeia a minha vida e a vida de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro? Só existe uma forma, uma maneira de podermos vencer o medo que vem nos acompanhando desde que nós crescemos, desde a nossa infância. Nos acompanha até os dias de hoje. Até as crianças que nasceram agora, por exemplo, elas estão já sendo no caso, instruídas, né, ao medo, né? Vamos fazer uma comparação simples e rápida. O folclore, a cultura do país determinaria então, ou determina, no caso, a crença da pessoa em si desde a sua infância. E a única maneira, e a única forma de você poder vencer o medo seria você tendo conhecimento. Mas não seria o conhecimento que a nossa cultura brasileira, por exemplo, nos ensina com respeito ao jardim, né, ao pré, à escola, né, ao estudo secular. Não, não é nada disso, tá? Para podermos vencer o medo, para podermos vencer isso que nos atrapalha, tomarmos decisões na nossa vida, isso existe um remédio, e o remédio é o conhecimento. Mas como adquirir o conhecimento? Se você hoje, que já deve ter uma certa idade, por exemplo, não tem uma boa lembrança de uma sala de aula, talvez a época em que você nasceu, por exemplo, era a tal da época em que os professores usavam a promatória, era a época em que era como se os colégios fossem tipo de um colégio militar, por exemplo, e você não tem boas lembranças da escola e por isso você não terminou, né, o seu curso, né, o seu ano letivo, porque você veio trazendo más influências, más amizade, pessoas que em vez de ajudar, por exemplo, te atrapalhavam. E por isso você não tem uma boa lembrança do colégio, da escola em que você estudava. Você até então pode até ter se formado no primeiro grau, segundo grau, até então feito uma faculdade. Mas você tem medo. Porque esse medo que você tem, esse medo que você carrega, ele só vai ser vencido com uma coisa: conhecimento. Que conhecimento? Você pode me perguntar, mas que conhecimento eu deverei ter para poder então combater o medo? Conhecer as coisas, conhecer a causa, conhecer o problema. Vamos fazer uma comparação simples. Quando você passa na rua da sua casa, por exemplo, e um cachorro ele te ameaça, não é que ele vai te avançar. O sentimento que você guarda no teu coração é que o cachorro vai te avançar. E como de fato o cachorro ele é até dócil.
Medo. Porque você não conhece o cachorro, né? Você não conhece aquele animal. Por exemplo, a pessoa fala, não anda descalço. A mãe fala para a criança, não anda descalço, porque se você andar descalço, você vai pegar isso, aquilo outro. Crença. E essa crença provoca o medo. Faz com que esse medo, faz com que isso gere turbulências em sua vida. Tá entendendo? Exemplo, nós temos um país que ele é imenso no folclore. Temos hoje vários folclores no país. Temos várias coisas que impelem, que nos arremetem ao folclore do país. Por exemplo, quando você que já tem uma certa idade, por exemplo, deve ter os seus 40 anos, os seus 50 aninhos de idade, né? Você que é jovem, deve ter os seus 80 anos, deve ter assistido por muitas vezes aquela minissérie de televisão brasileira, se não me falha a memória, ela passava na Rede Globo de televisão, que era O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ali era contado folclores. Ali era contada a história da mula sem cabeça, ali é do Saci Pererê, do Curupira, a famosa boneca falante, a Emília. Então isso foi formando na mente da pessoa folclores, ideias. Exemplo, jamais existiria na vida real ou até no mundo espiritual um exemplo, a mula sem cabeça, o Saci Pererê de uma perna só, aquele pretinho que usa um cachimbo, um gorro vermelho na cabeça e que só anda se houver um redemoinho para ele se movimentar. Folclore. Nada disso passa de folclore. E quando você começa a aprender, a entender que o folclore do país é o que moldou a sua expectativa, a sua visão, né? Você vê algo diferente. É claro que hoje, por exemplo, os desenhos passados, as minisséries anteriores, por exemplo, elas não fariam nenhum sentido para você que hoje já é um jovem, por exemplo, né? Mas mesmo assim, a televisão em si, ela molda o nosso folclore, a nossa mente, né? As pessoas precisam entender e compreender isso. A escola em si, ela nos molda também. Nossos pais, quando nasceram, eles vieram com um folclore diferente. E isso foi criando medos. E esses medos são os que nos atrapalham. Tá entendendo? Vamos fazer uma comparação. Eu não posso passar debaixo da escada porque vai dar azar, né? Se houver um gato preto, vai dar azar. Deus me livre e guarde eu passar debaixo da escada na sexta-feira 13. Por quê? Na sexta-feira 13 sempre aparecia na televisão, toda sexta-feira 13, via os filmes do Fred Krueger e do Jason, né? Então, tudo isso era folclore, era o que você ouvia, era o que você via, era o que você assistia, era o que você escutava, né? Vamos dar uma comparação simples para você poder entender. Quando você tirava o teu dente, por exemplo, aí a sua mãe falava, coloca lá debaixo do travesseiro lá para o anjinho da guarda vir levar. Isso é um folclore. A criança cresce pensando e materializando aquilo, e aquilo acaba tornando-se real para ela. É onde atrapalha muitas vezes a pessoa crescer e ela evoluir. E a única maneira, e a única forma de você poder vencer isso é conhecendo a realidade, né? É conhecendo isso que te atrapalha. Por que será que isso existe? Por que será que isso é assim? Por que os meus pais me contaram isso? Por que os meus avós me contaram isso? Por que eu aprendi assim? Qual que é a origem deste mal, por exemplo? Dessa situação, desse dilema que eu enfrento? Vamos fazer uma comparação bem simples para você poder entender. Certa ocasião eu ouvi do meu pai a palavra que não podia ser rico porque o rico não entrava no céu. Comparação disto, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Isso impregnou dentro da minha mente e também creio que na sua mente. Por quê? Eu pegava aquela agulha e ficava observando o buraquinho da onde passava-se ali a agulha e ficava imaginando comigo, meu Deus, como pode?
Será que um camelo vai passar de... Se o camelo já é difícil ele passar no fundo dessa agulha, então nunca mais esquece para ser rico, porque o rico não vai entrar no céu de jeito nenhum. Só que no original da história, a agulha não quer dizer a agulha que você usa para fazer a bainha de uma calça ou de um vestido. Pelo contrário, não é isso que quer dizer. A agulha significa único lugar de acesso no muro ali que fechava a cidade de Jerusalém ali, entendeu? Era o único local de acesso que o camelo conseguia passar de joelhos, sem ter nenhuma carga. Então ele conseguia passar, porque o camelo tem essa facilidade. Entende? Conhecimento. Então, quando nós começamos a ter conhecimento, começamos a aprender sobre isso, a nossa vida começa a mudar, começa a se transformar, começa a ir para frente, começa a ser diferente. Você está entendendo? Então, o medo que você tem nada mais é do que falta de conhecimento. Você tem medo de alguma coisa, por exemplo? Você tem medo de andar no escuro, de madrugada, no meio do... Vamos fazer uma comparação simples. Você tem medo de passar na frente do cemitério, porque você viu filmes, por exemplo, talvez aquele clipe do Michael Jackson, por exemplo, o Thriller lá, se não me falha a memória, em que de noite acabaram eles de sair então daquele cinema, o rapaz e a namorada, e começaram a cantar a música do clipe, e de repente começou a sair dos túmulos os mortos que ali estavam, coisa que não existe. Mas nós criamos isso na nossa cabeça, e hoje quando passamos então na frente ou na porta do cemitério, nossa, se arrepia, porque nós formamos na nossa mente isso, porque nós crescemos ouvindo isso, e isso nos impediu de crescer e de progredir na vida, porque nós temos medo. E a única forma, meu amigo, de você poder vencer isso, é você acordar, né? Acordar desse sono em que você está vivendo, talvez, desse pesadelo, né? E começar a conhecer. E não precisa você voltar para uma escola secular, até porque você tem péssimas lembranças desse tempo de escola em que você passou com seus amigos naquela sala de aula, talvez simples, ou talvez uma sala de aula de grande poder aquisitivo, de pessoas de alta forma de se pensar e assim por diante. Mas enfim, o conhecimento, ele está às portas de todos nós. O conhecimento, ele bate a porta de muitas pessoas, entende? Então a única maneira, a única forma de você poder vencer o seu medo é você conhecer. Conhecer aquilo que te aprisiona. Qual que é o seu medo? Pense bem, qual é o medo que te aprisiona? Exemplo, as pessoas muito falam-se do inferno, por exemplo. O inferno isso, o inferno aquilo, o inferno... Só que não vão procurar saber a realidade do que é o inferno. Inferno no grego nada mais é do que sepultura. Fique sabendo você disso, tá? Inferno é um estado de espírito. Por exemplo, você está com uma enfermidade e precisa urgentemente da ajuda do médico, da medicina, e você tem que enfrentar, enfim, a sala de uma fila do SUS, porque você tem esse inferno para passar. Isso é um inferno. A partir do momento que você passa a desfrutar das coisas boas da vida, você começa a perceber que você começa a ver um céu, certo? Então o inferno é o ruim, é um momento difícil, é um momento complicado, é um momento de luta, de dificuldade na sua vida, é o momento do seu medo. O inferno é o medo que você passa. E o céu nada mais é do que estado de espírito. Então eu aconselho você, que é meu amigo e minha amiga, que me ouve por detrás dessa câmera, que talvez vai ver esse vídeo de noite, de dia, de madrugada, talvez de outro país. A única forma de poder vencer o medo é tendo conhecimento de si próprio. Tá bom?
Você que gostou desse vídeo, dá um likezinho aí, aperta no sininho aí, se inscreva nesse canal e ajude a compartilharmos essas informações que para você e para milhares de pessoas é importante, certo? Fica aqui então o meu abraço, meu beijo especial para você. Aproveite e pare para pensar um pouco. Como que eu posso vencer o meu medo? De que forma vencê-lo? E você vai conseguir. Um abraço, tchau e até logo.